versículo 14. Glória a Deus. E diz assim a palavra do nosso Deus: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, este é o momento da tua palavra, Senhor, o momento que foi separado para isso. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo, das tuas ovelhas, e que o Senhor nos guia com o teu cajado, nos guia com o teu amor, com a tua bondade, com a tua direção, que nós possamos ouvir a tua voz e te seguir a cada dia, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha alcançar os corações e venha trazer transformação, mudança de vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite e o teu Espírito Santo fale a cada um, Senhor, conforme a tua vontade, e não conforme a vontade do homem. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Muito obrigado, amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Tiago está escrevendo essas palavras para nós. E o versículo que nós lemos que está dizendo assim: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. A vida é um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece, depois se dissipa. Irmãos, o apóstolo começou a escrever essas palavras. Ele estava falando aqui sobre a incerteza que existe nos projetos humanos. Seres humanos têm projetos, têm sonhos, têm vontades, têm desejos, mas a palavra de Deus ela já começa a nos ensinar que nesses projetos não existe certeza, mas existe incerteza, e nós precisamos saber disso, porque quando eu tenho um projeto, um sonho, uma meta, uma intenção, eu sou consciente de que há certeza disso, se isso vai acontecer ou não. Então significa que eu estou recebendo a sabedoria que existe na palavra de Deus. Eu estou aprendendo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para ensinar. O apóstolo começa escrevendo e dizendo assim: olha, prestem atenção. Ele diz isso publicamente: prestem atenção. Vocês que costumam dizer assim: olha, amanhã nós vamos até uma certa cidade, ou hoje nós vamos, e nós vamos passar ali um ano. A gente vai investir, vai negociar, e nós vamos fazer lucro, vamos ter um lucro, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Aí ele fala assim: no entanto, vocês falam isso, mas vocês não sabem o que vai acontecer hoje de amanhã. O que é a vida de vocês? É só um vapor. É um pouco de tempo, é como um vapor ou como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece, depois se dissipa. Aí o apóstolo ensina assim: antes vocês deviam falar diferente, vocês deveriam dizer assim, ó, se o Senhor quiser, se Deus quiser, nós viveremos e faremos tal coisa, faremos isso ou faremos aquilo. Se Deus quiser, nós teremos vida no dia de amanhã. E aí sim, nós faremos tal coisa, ou faremos isso, ou faremos aquilo. Mas ele vai e repreende o povo dizendo assim: ó,
vocês se orgulham, se tornam orgulhosos na sua arrogância. Porque quando a gente diz, eu vou fazer isso, eu sou a pessoa que faz, sou eu que coloco comida nessa mesa. Olha aí, os pais de família às vezes falam uma coisa assim: sou eu que trabalhei, eu que fiz, eu que conquistei, ou eu que faço, ou eu que domino. A Bíblia diz assim: quando a gente fala que vai fazer, o que fez, o que é capaz, ou se sente alguma coisa, capaz de realizar algum projeto, e enche a boca para falar isso, o apóstolo ensina assim: vocês estão se orgulhando na sua arrogância. E aí ele ensina: todo orgulho como esse é maligno. Então nós temos que pensar assim: sim, Senhor, o Senhor que capacita, o Senhor que me dá graça para fazer, para conquistar, eu viverei, eu vencerei. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne uma arrogância. Porque se for uma arrogância, toda arrogância igual a essa, ela vem do maligno, é uma arrogância maligna. Aí ele termina dizendo assim: quando você pensar, eu faço, ou eu sou capaz de fazer, pensa em uma coisa só. Pensa sobre você ser capaz de fazer o bem. Se você é capaz de fazer uma coisa, pergunta para você mesmo: será que você é capaz de fazer o bem? Eu tenho certeza que você é. Eu tenho certeza que eu também sou. Deus nos criou, nos formou seres capazes de fazer o bem. Mas esse Deus me criou para isso, com esse propósito, com essa capacidade para ter esses projetos, e eu não faço, eu não realizo. Aí conclui dizendo assim: todo aquele que sabe que deve fazer o bem, sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Ele foi e disse essas palavras. Esse foi o texto que ele escreveu. O contexto é o que está em volta, no versículo 14, que diz assim, sobre realizar e sobre fazer. Até para fazer o bem. Amanhã eu vou fazer uma obra social. Não. Nós vamos dizer assim: se o Senhor me der vida, se o Senhor me der tempo para isso, eu farei alguma coisa. Se Deus quiser, eu farei. Senão, eu não faço mais nada. Esse é o jeito certo de falar, de se expressar e de pensar. Mas, irmãos, olhando para esse versículo, o versículo-chave desse texto que nós meditamos aqui, está escrito assim: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos o que já aconteceu no dia de hoje. O dia de hoje está quase acabando. O restante do dia de hoje nós não sabemos. A gente só imagina. Mas o dia de amanhã, nós não temos ideia. A Bíblia diz que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E de repente ela faz uma pergunta: o que é a vida de vocês? Irmãos, olha que coisa tremenda. Uma pergunta: o que é a vida? Uma das perguntas mais difíceis de se responder. O que é a vida? Difícil. Porque a Bíblia deu uma resposta, que é um vapor que aparece por um pouquinho de tempo e depois se dissipa. É isso que a Bíblia define como vida. Um vapor. Sabe quando está frio? Aquele friozinho, aí você vê as pessoas saindo assim, esfregando a mão, algumas assoprando a mão, e sai aquela fumacinha, sai aquele vapor da boca. Aquilo é interessante? É aquilo lá. Presta atenção, você quando está com frio, você assopra e você está esfregando a mão assim, e você vê as pessoas falando e conversando, e se estiver bem frio mesmo, e está saindo aquele vapor da boca, você olha, um vaporzinho, e aí ele aparece na noite, na luz, e já se dissipa, desaparece. É desse vapor aqui que a Bíblia está falando. O vapor que existe na minha respiração e na sua. Se não está frio e você quer tirar a prova disso, pega um pedacinho de um espelho assim, e assopra no espelho para você ver. Vai formar um vapor. Depois ele já desaparece rapidinho. Ele se dissipa rapidinho. A nossa vida é um vapor que se dissipa. Se alguém perguntar assim, então o que a Bíblia diz que é a vida? Fala um sinônimo de vida. A resposta é muito clara. Vida é a mesma coisa que tempo.
Então alguém poderia definir vida assim: a vida é algo que é um espaço de tempo que existe do nascimento à morte. Isso é vida. Vida é o espaço de tempo. Agora, a vida útil de um aparelho, de um celular, por exemplo, a vida útil dele é da hora que ele foi construído até a hora que ele vai ser destruído, jogado fora. Até o objeto tem uma vida útil. Mas seja o que for, vida está relacionada a tempo. Nós temos um tempo de vida. Esse tempo que Deus nos deu e nos fez chegar até aqui, e nos permitiu viver. E se Deus nos der o dia de amanhã, nós vamos falar: se Deus quiser, eu terei vida amanhã, eu terei mais um pouquinho de vida, eu terei mais um pouquinho de tempo. Vida é a mesma coisa que tempo. Eu fico pensando: por que será que a Bíblia quis dizer isso para mim? Será que a Bíblia quer me desanimar? Será que o apóstolo Tiago estava falando: não, eu vou deixar esse povo deprimido agora? Eles vão ler e vão perceber que a vida não é nada, não é um sopro, nós somos nada. A vida passa, ela é igual um vapor. Pouquinho de tempo e já desaparece. Será que é isso? Ou ele queria nos colocar para pensar, para refletir, para analisar, para entender, e depois de tudo isso, pegar essa vida que nós temos, esse pouquinho de tempo, esse vapor, olhar para isso e falar: o que eu vou fazer com essa coisa? O que eu vou fazer com esse tempo? O que eu vou fazer com esse vapor? Em outras palavras, queridos irmãos, a intenção do apóstolo foi fazer com que você e eu aprendêssemos a viver. Sabe qual é a coisa mais triste de você olhar para alguém que passou uma vida inteira de 50, 60, 70, 90, 100 anos, e quando ele está chegando ao final da vida, ele olhar e falar assim: puxa, se eu pudesse voltar, seria tão diferente, porque hoje eu aprendi a viver. Aprender a viver é o maior aprendizado que você pode ter durante esse período que Deus te deu de tempo, que se chama vida. Então a palavra de hoje é para que você e eu venhamos aprender a viver, porque enquanto a gente não aprender a viver, nós vamos viver mal. Nós vamos viver fora do propósito e do projeto que Deus preparou para nós vivermos. Nós vamos sofrer, nós vamos fazer outras pessoas sofrer, nós vamos fazer Deus sofrer. E tudo por quê? Porque nós não aprendemos a viver. Sabe o que significa, meus irmãos, aprender a viver? Significa viver da melhor maneira. É fácil viver da maneira que Deus quer que nós vivamos? Não, é muito difícil. Requer muito esforço, muita luta, muito desempenho. Requer muito empenho, aliás, da nossa parte, para que nós venhamos falar: Senhor, eu estou vivendo uma vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor quer, de acordo com o desejo do Teu coração. Eu estou sendo a pessoa que o Senhor quer, estou vivendo, conduzindo a minha vida, aproveitando o meu tempo, cada segundo que Deus me dá, da maneira que Deus quer. É muito difícil, mas é possível. Não posso dizer que nós vamos nos tornar perfeitos depois de ouvir essa palavra, mas uma coisa que nós podemos fazer e devemos: a gente pode dar um passo, subir um degrau e melhorar, e aprender a viver, aprender um pouquinho sobre o que é viver, e nós temos condição disso. Irmãos, o que eu gostaria de dizer para você: como é que eu faço para aprender a viver? Para aprender a viver. Como é que eu faço para viver de um modo que seja maravilhoso? Que eu possa olhar para tudo com bons olhos, com olhos de alguém que se maravilha com a vida. Eu vou falar para você: pessoas que estão com saúde neste momento, que estão com emprego, que estão com sustento, que estão com casa, que estão com roupas, com vestes, que não estão sentindo nenhuma dor, estão neste momento vivendo uma angústia terrível, desgostosos com a vida, sem vontade, a vida não tem sentido, não tem graça, reclamando, amaldiçoando a própria vida, estão vivendo bênçãos. E existem pessoas que neste momento estão numa recuperação de uma quimioterapia, se recuperando do segundo, terceiro câncer,
em que o médico fala: olha, se for bem, você tem mais uns 2, 3 anos de vida, senão não dá um mês. E a pessoa está esperançosa, tomara que seja 2, 3 anos. Aí o médico fala: está dando certo, está respondendo bem, vai aumentar o seu tempo de vida. E ela, que alegria, e fica feliz, porque a vida dela foi prolongada de uma semana para 3, 4 anos à frente. Cheio de dores, pós-cirúrgico, um monte de coisa, ela está sentindo o coração grato. Como é interessante a vida, não é? Mas será que nós temos que estar nessa situação para que a gente aprenda a viver, aprenda a valorizar a nossa vida? Não, não é preciso. A gente pode estar bem e conseguir viver de um modo maravilhoso, de alguém que ama a vida. Sabe como que era a maravilha, irmãos? É você acordar de manhã, por mais que você possa estar cansado, nossa, eu não dormi direito, com calor, uma coisa, eu vou ter que trabalhar, segundou! Falar sextou é fácil, mas falar segundou não é para qualquer um não. Chega na segunda-feira, você fica com misericórdia. Ao invés de falar assim: oh Senhor, que alegria, acorda reclamando até com Deus: ah Senhor, misericórdia. Já sai assim. Mas olha só, nós podemos olhar para a vida de uma maneira diferente, olhar para as pessoas e pensar: nossa, que bom que tem minha família aqui do lado. Acordar de manhã e olhar para alguém da sua família, para o esposo, para os filhos, e falar: são pessoas que eu amo, e está aqui, está vivo, glória a Deus. E começar a viver bem, olhar para uma planta, uma árvore, que bonita, glória a Deus. Uma chuvinha de manhã, nossa, que bênção. É possível. Mas sabe como a gente consegue isso? Quando a gente vive o nosso dia, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Mas se Deus nos der o dia de amanhã, nós podemos olhar para esse dia de amanhã como um presente de Deus. Mais um dia. Deus me deu vida, eu poderia morrer essa madrugada. Está infartando, aí doeu, o peito já foi. Ou podemos acordar e estar com vida. Então, podemos olhar para a vida, para esse dia, e olhar para o dia como um dia de bênçãos, um dia de alegria. É possível assim. Mas como que isso acontece? Eu vou te falar como. É quando eu penso assim: será que esse dia não poderia ser o último dia? Tem um filme que eu assisti há bastante tempo atrás, que acho que o nome dele é alguma coisa assim, como o último dia, algo assim. E parece que o rapaz que está no filme assim, ele começa a perceber tudo que acontece naquele dia, e no final ele perde a sua esposa, ela morre no final. E aí de repente ele volta o tempo e ele está vivendo de novo de manhã, tudo de novo, as mesmas frases, o mesmo tudo. Peraí, eu já vi isso aqui antes. E ele não fala para ela, mas quando ele fica pensando: meu Deus, é o último dia, é o último dia que eu vou estar com ela. Ele faz tudo o que ele não fez uma vida inteira. Eu penso em falar isso no Dia Internacional da Mulher. Ele vai lá e leva ela para o parque, compra um sorvete para ela, e vai na roda gigante. Ela fica: nossa, como você está estranho, por que você está agindo assim? Ele fica falando que ama o tempo todo, e não vou trabalhar hoje é dia para a gente, leva e faz de tudo, e vai naquela coisa, e vai agradando, e ela não compreende, mas que loucura que é essa? E ele vai vendo, já passou 9 da manhã, 10 da manhã, ele sabe que lá para as 6, 7 horas é o fim, acabou. E ele vai lutando, vai fazendo melhor, se declarando para ela, falando que ama, e ele sabe que ela vai morrer de um acidente de carro. E ele vai tentando evitar, fazer tudo aquilo, ele fala: não vou deixar entrar no carro, alguma coisa eu vou fazer, mas parece que é inevitável. E ele mostra no final do filme, eu vou falar para você, mostra ela chorando, e na verdade quem morre é ele. Já estraguei o filme para vocês, se forem assistir. Na verdade foi ele que morreu, mas a história do filme é tudo para mostrar, que foi mostrado para essa pessoa, de alguma maneira, é só uma história, que aquele seria o último dia, e ele viveu maravilhosamente, fez o melhor, deu o melhor de si, falou que amava repetidas vezes, fez tudo. Então eu cheguei numa conclusão, que se a gente viver o nosso dia como se fosse o último, nós vamos viver uma vida maravilhosa. E melhor do que isso, nós vamos fazer a vida das pessoas que estão à nossa volta maravilhosa. Irmãos, a irmã Marcela não briga muito comigo, não. Nem eu brigo com ela. Mas se eu perceber que ela ficou estressada, aconteceu alguma coisa no dia a dia, e aí de repente veio uma palavrinha meio torta, faltou um eu te amo ali, e eu percebo, eu falo: nossa, agora o negócio vai esquentar aqui. Já começa a lembrar da música Pode Vir Quente que eu estou fervendo.
Peraí que o negócio vai ficar estreito agora aqui. E faz bastante tempo o Senhor coloca no meu coração assim, talvez esse é o último dia. Talvez é o último dia dela. Aí eu vou e... Não. Ela sabe, eu não vou mentir na frente dela. Posso estar fervendo, posso estar subindo, estou com raiva, estou bravo demais. Aí começa a pensar assim, e agora? Deus coloca no meu coração, faz alguma coisa por ela que você vai desaparecer. Aí eu vou lá e procuro alguma coisa. Quer comer uma maçã? Não quero. Eu não gosto de maçã. Aí eu falo, não tem nada aqui, eu vou pegar um copo d'água. Aí eu vou lá, pego um copo d'água, coloco um gelinho, dou uma mexida, bebe água. Não, acabei de beber água, bebe mais. Água hidrata, é bom para a saúde. Eu dou um jeito de servir ela com alguma coisa. Eu dou uma aguinha, aí quando ela vê que ela tem uma aguinha, já fica assim, já dá uma olharzinha, já fala, tá bom, abraça aqui. Eu fico pensando, Deus, obrigado, porque o Senhor deu mais um dia em que nós estamos bem, nós estamos vivos. Deus me deu essa graça, irmãos, eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver nessa área. Não sou perfeito, tem hora que eu erro, tem hora que ela tem que fazer isso. Olhar para mim e falar, Senhor, me ajuda a ver como se fosse o último dia dessa criatura aqui. Senão eu vou atropelar ele. Às vezes homens são difíceis, às vezes mulheres são difíceis, às vezes filhos são difíceis, às vezes pais são difíceis, às vezes irmãos são difíceis, é normal. Às vezes colegas de trabalho na rua, na escola, as pessoas são difíceis, o ser humano é difícil, não. Mas nós temos que saber que nós também somos difíceis para essas pessoas. Mas se a gente aprender a viver como se fosse o último dia, de novo, olha só, a gente vai viver um pedacinho do céu, um pedacinho do paraíso toda hora. E como eu vejo que a gente vai brigar, eu falo, o negócio não vai ficar bom, eu vou lá e já abraço, mas você não está com vontade de abraçar? Não, estou. Vontade de dar um puxão de cabelo. Mas eu vou lá, ó, ao invés de puxar o cabelo, eu faço um carinho no cabelo, eu abraço Jesus. Aí abraço e faço assim, Senhor, me dá graça. Aí Deus dá graça, daqui a pouco, nossa, como é bom abraçar, né? Daqui a pouco você está bem gostoso, já passou, já foi, já. E a gente está vivendo em paz. E eu percebi que com o passar do tempo ela começou a fazer isso comigo, não é? Às vezes está numa situação, meu chefe estava no telefone, e aí a gente correndo, eu falando para ela, entra aqui, estaciona ali, não sei o que lá e tal, eu comecei a ficar agitada, e ela foi e falou para mim assim, eu falo aí com o teu chefe, deixa que eu cuido aqui, e tal, já estava estressado, já desci no carro e tal. Falei, será que eu bati a porta? Eu falei, Jesus, eu não fiz isso. Ela foi lá buscar o Enzo, quando ela voltou, eu falei, pronto, não vai querer olhar na minha cara. Eu já estou bravo com ela também. Aí o que eu fiz? Eu entrei no carro, abri a janela, já fui, já deixa assim, ó. Não estou querendo ser marido do ano, não, irmão. Só estou falando assim aqui sem vontade, mesmo com raiva, mesmo nervoso. Eu fui lá e falei, eu tenho que fazer. Pode ser meu último dia, vai que a gente vai bater o carro e correr todo mundo aqui. Meu último dia não vai ser brigando, vai ser beijando. Dei um beijinho, ela já meio assim, meio tá, ok. Não, mais um, acho que não foi suficiente. 2 beijinhos, 3 já fala, abraça, a gente já foi tudo bem, já entrei no carro e fica tudo bem, passou. Para isso, irmãos. Aprender a viver. A pessoa vai falar para mim assim, esse Alexandre aprendeu a viver. Sem eu ouvir essa palavra. Eu dou glória a Deus por isso. Aprender a viver. Viver como se fosse o último dia. Existe uma série que se chama Doutora G. Ela é uma médica forense. O que significa isso? Ela é uma médica legista. Ela lida com corpos o dia inteiro. E essa mulher, ela tem que desvendar as causas das mortes. Ela morreu, caiu, ninguém sabe o que aconteceu. E ela tem que fazer a parte do legista. Será que foi envenenado? Será que alguém matou? Tem marca? Faz exame de sangue, faz tudo aquilo. E ela vê que chega lá criança, que chega adulto, chega adolescente. E a grande maioria das pessoas estavam como você e como eu, numa sacola de supermercado, andando e puf, caiu morto. E quando ela vai examina, ela escreve com muita dor, não há causa, o coração parou. E ela foi e percebeu, e ela falou uma coisa. No final da série, que ela está mostrando sobre como que é a técnica, sobre fazer uma análise de legista. No final da série, ela vai falar assim, olha, todos os dias chegam pessoas aqui e eu não descubro a causa da morte. Olha como é que eu chego em casa. E ela chega em casa, ela puxa o marido assim pela roupa na porta, assim, ó. Já aperta ele aqui, abraça forte, que bom beijo, quase todos os dias quase ela chora. Você está bem? Aí chega no espírito, abraça, beija a cabeça e fala, meu Deus. Porque o dia dela é gente que morreu do nada. Então quando ela fala, meus filhos estão vivos, meu marido está vivo, ela fica muito feliz. Aprendeu a viver como se fosse o último dia. Glória a Deus, já
eu posso, irmão Alexandre? Como é que eu posso viver como se fosse o último dia? Como é que eu posso fazer para eu aprender a viver de acordo com a palavra de Deus? Primeiro versículo, Salmo 39, 5. Você aprendeu que vida é a mesma coisa que tempo. Você tem um tempo de vida. Como que é medida a vida? A vida é medida em anos, meses, décadas. Tempo, unidade de tempo. Então a primeira coisa que você precisa fazer para você aprender a viver, a primeira coisa que você precisa aprender para aprender a viver é aproveitar o seu tempo ao invés de desperdiçar. Cada minuto que você tem vale ouro. Um minuto vale ouro, é vida. Um minuto de tempo é um minuto de vida. Por isso, meu querido, quando você vê alguém caído, mendigo, bêbado, alguém desesperado, e você for lá e falou: vem aqui conversar um pouquinho com você, e você gastou 5 minutos com essa pessoa, sabe o que você deu de presente para ela? Vida. Sabe quando você fala assim: eu não tenho tempo para isso? Você não tem vida para isso. Quando você vira para uma pessoa e fala: eu tenho tempo para você, eu vou gastar tempo com você, você está dando um pouquinho da sua vida para ela, porque sua vida é seu tempo, não é? Olha só, dê um pouquinho de vida para alguém. Doar sangue é doar vida. Eles falam por aí: legal, é um jeito de doar, de fazer uma doação, sim, mas o jeito de dar vida mesmo é dar tempo. Então a palavra de Deus ensina: aproveite a vida, aproveite o tempo e não desperdice o tempo. Primeira lição: aprenda a aproveitar o tempo e não desperdiçá-lo. Vamos ver se a palavra de Deus concorda que vida é tempo. O salmista está dizendo: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Olha só a concordância que tem na palavra de Deus. Tiago escreveu isso lá no futuro, o salmista escreveu isso lá antes de Cristo. Mas olha a concordância que tem. Por mais forte que esteja, por mais firme, a vida é totalmente vaidade, é totalmente passagem, é totalmente um sopro. É isso que está escrito. Mas está escrito assim na nossa vida, o nosso tempo de vida, ele concorda que vida é tempo. Ó. O tempo da minha vida é tempo mesmo. É a mesma coisa de nada diante de Deus. Por que será, né, irmãos? Deus está olhando para a gente aqui nessa noite, e quando Ele olha para o nosso tempo de vida, Ele que é eterno, que existe desde a eternidade, e para toda a eternidade, Ele olha para nós, irmãos, como acabou de nascer, está com 90 anos. Para Deus não é nada, que tem 90 anos, para Deus é um minuto. Ele olhou, piscou, passou. Sabe quando alguém fica revoltado assim? Eu não acredito que Deus exista. Por que Deus não faz nada com tanta injustiça? Não é? Deus ele faz, ele age onde existe fé. Mas quando alguém fica olhando: nossa, quanta injustiça, né? Como é que fica tanto bandido vivo, tanto assassino, tanta gente ruim, e Deus não vai no mapa? Sabe por quê? Porque para ele já está morto, acabou de nascer, está cometendo mal, está morto, vai ser julgado para a eternidade. O que faz bondade é a mesma coisa: acabou de nascer, fez uma bondade, está morto, vai ser julgado na eternidade. Por isso que o agir de Deus é diferente do homem, porque o homem é mortal, passageiro, temporal, enquanto Deus é eterno. O salmista começa a dizer aqui, ó, que embora Deus deu apenas o cumprimento de alguns palmos à sua vida, o tempo da vida dele é nada, é como um sopro. Quando ele tem essa consciência, ele sabe que ele precisa aproveitar o tempo. O salmista aproveitou bem o tempo. Os apóstolos aproveitaram bem o tempo. Escuta essa. O Senhor Jesus, o seu Deus, Jesus, quando veio para a terra, ele viveu 33 anos. Ele aproveitou muito bem o seu tempo. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi jogar tempo fora. Sabe como você gastou o tempo com nada? Com coisa que não vai dar nem retorno para você, absolutamente nada? Ou gastou tempo empurrado, nervoso, brigando, revoltado, pensando coisas ruins, jogou o tempo no lixo. Jogou sua vida no lixo. Então não se esqueça da lição. Número 1, aproveite o tempo
desperdice os poucos palmos de vida, o sopro, a vaidade que Deus te permitiu viver. Aproveite a vida, é isso que a Bíblia está ensinando. Aproveite o tempo. Segundo versículo é um provérbio. Livro de Provérbios 17 e 17. A Bíblia vai começar a ensinar que depois que você observou a palavra de Deus, buscou aprender a viver, descobriu que para que você aprenda a viver, e aprender a viver como se fosse o último dia, você precisa aprender a aproveitar o tempo e não desperdiçar. A Bíblia ensina que para você poder viver bem, como alguém que valoriza a vida e o tempo, e vive a vida como se fosse o último dia, e vive o dia como se fosse o último dia, você precisa aprender a amar em todo o tempo. Olha só que coisa interessante, irmãos. É possível que o ser humano ame em todo o tempo? Amar em todo o tempo e amar em toda a vida. Eu conheço um homem que amou durante toda a sua vida. O nome dele é Jesus. Porque se ele veio para morrer pela minha vida e pela sua vida, e ele viveu cada segundo da sua vida sem cometer um pecado sequer, para poder pagar o meu pecado, este homem, Jesus, ele amou em todo o tempo. Ele amou cada segundo da sua vida. E o melhor, ele me amou. Boa notícia para você, ele te amou. Cada segundo. Desde criança, foi crescendo, virando adolescente, ele te amava antes de você existir. Ele sabia que você ia ter um tempo de vida, que seria um sopro. Mas mesmo esse soprinho de vida que ele ia te dar aqui em 2024, lá atrás, no começo, ele sabendo disso, ele te amou. E ele falou: essa pessoa que vai viver esse sopro de vida, lá nos anos 90, 70, 60, até no 2000, vai ultrapassar 2010, 2020, essas pessoas vão pecar. Ele sabia do seu pecado, ele sabia do meu pecado. E ele falou: vou viver a minha vida para parar o pecado dele, para parar o pecado dela. E Jesus viveu amando em todo o tempo. Para que a gente possa aprender a viver, nós temos que amar em todo o tempo. Amar em todo o tempo não significa sentir meu coração como bate de amor em todo o tempo. Não é nada disso. Não é de sentimento que eu estou falando. Não é de emoção. Eu estou falando de atitude de amor. Atitude de amor é aquela mesmo que você não está com vontade. Você vê alguém na chuva caindo lá, você não está sentindo pena nenhuma, piedade nenhuma, não sentiu. Mas você fala: eu sei, eu tenho que fazer isso, você vai dar ajuda a pessoa, o Espírito Santo vem e começa a te pôr amor por aquela pessoa, você passa a sentir depois. Não tem problema. Mas não é sentimento de amor, é atitude de amor. Olha o que Salomão escreveu, um provérbio maravilhoso: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Olha que coisa interessante. No mesmo versículo está falando a diferença entre ter um amigo e ter um irmão. Mas a gente vem para a igreja e chama o irmão: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. E na verdade nós somos amigos ainda. É um erro, porque a Bíblia está dizendo: olha só, em todo tempo ama um amigo. Em todo tempo. Só que ele mostra que é na hora da angústia que o amigo sobe de nível. Na hora da tristeza, na hora que ele vem passando por um problema, por uma dificuldade. Porque ele sofre pelo amigo, ele sente pelo amigo. E agora não é mais um amigo, ele fala: esse cara é como um irmão para mim, essa mulher é como uma irmã para mim. Amo, e amo todo o tempo. Nasceu o irmão, porque na hora da angústia a pessoa sentiu sua angústia, na hora das lágrimas ela chorou suas lágrimas. Nasceu o irmão. Então a palavra de Deus ensina que para nós aprendermos a viver, nós temos que aprender a amar em todo o tempo. Para nós aprendermos a aproveitar bem o nosso tempo, aproveitar bem a nossa vida, nós temos que amar durante toda a nossa vida. Amar em todo o tempo. Assim sim, nós vamos poder chamar um ao outro de irmão, de amigo, porque nós amamos em todo o tempo. E o amigo ama em todo o tempo. E quando existe angústia, o amigo passa a ser mais que um amigo, se torna um irmão. Primeira lição: aproveite o tempo, não desperdice. Segundo, ame em todo o tempo.
terceiro e último versículo, Mateus capítulo 6, versículo 34. Essa lição é muito importante. Eu não recebo de muitos irmãos, mas tem como falar: irmão, me manda essa palavra. Está sempre lá no YouTube e na internet. Alguém fala para mim: manda um esboço, eu queria ler um esboço para eu lembrar. Mas tem gente que esquece. Não pode esquecer. Ou você anota, ou você perde, guarda. Mas guarda no coração, guarda na mente. Depois que você aprendeu que tem que aproveitar o tempo e tem que amar em todo o tempo, você precisa aprender. Nós precisamos aprender que nós precisamos viver o tempo presente. Viver o tempo presente. Sabe por que algumas pessoas não conseguem aproveitar bem o seu tempo? Porque elas não estão vivendo aquele tempo, elas estão em outro tempo. Nós temos um dia que se chama hoje, mas eu estou no dia que se chama ontem. Antes de ontem, semana passada, eu estou sofrendo por causa dessas coisas que passaram. Às vezes eu estou há 20 anos atrás. Nós estamos em 2024, mas eu estou em 94, 30 anos atrás. Estou ainda ali, puxa vida, por que foi uma coisa dessa? Vivendo uma angústia, uma ferida. Então eu preciso de libertação. Porque se eu não aprender a viver o tempo presente, eu não vou conseguir viver como alguém que aprendeu a viver. Vou prejudicar a mim mesmo e vou prejudicar quem está na minha volta, por causa de traumas, por causa de remorsos, por causa de mágoas. Jamais. Vamos viver o dia que se chama hoje. Quando a gente tem um problema, seja na empresa, às vezes na igreja, qualquer situação que seja, nós estamos liderando ali um projeto, e alguém chega e fala assim: olha, até agora eu não fiz nada para poder ajudar. Na mesma hora eu pego aquele risco. Você acabou de falar uma frase que para mim não interessa. Eu pego o risco e jogo fora. Hoje, que data nós estamos? Essa daqui. E amanhã? Vamos começar. O importante é daqui para frente. O importante é hoje. O que nós vamos fazer hoje? O passado ficou para trás. Então nós temos que aprender a viver o tempo presente, deixar o passado para trás. Nós temos que aprender a viver o tempo presente e não se antecipar com o futuro. Sabe o que acontece com quem vive sempre o dia de amanhã? E a Bíblia já ensinou que o dia de amanhã você não sabe se vai estar vivo. A Bíblia pergunta para nós o que é a sua vida, um sopro. Como é que você pode falar o que vai fazer amanhã ou vai viver amanhã? Se eu não devo nem afirmar o que eu vou fazer amanhã, como é que eu posso estar preocupado com amanhã? Meu Deus do céu, semana que vem vai ser um caos. Será que quem pensa assim, vive assim, consegue ter paz na casa? Consegue ter paz no lar? Consegue ter paz com o marido, com a esposa, com os filhos? É muito difícil. Porque está se antecipando, está vivendo amanhã, não está vivendo o dia de hoje, não está vivendo o tempo presente. Terceira lição: viva o tempo presente. Mateus 6,34 está escrito: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Basta a cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, quando eu estiver muito preocupado, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser isso? Eu estou ansioso, eu estou desesperado. Daqui uma semana tem uma coisa me esperando aqui que não é nada agradável. E eu estou preocupado. Eu devia pensar: eu não sei nem se eu chego lá. Olha que paz que vem. Eu não sei se Jesus vai me levar essa noite para amigo. Eu estou preocupado com a semana que vem. Parece uma piada. Fala aqui, deixa isso aí para lá. Deixa eu ver o que tem hoje. Tem um violão aqui, vou tocar um louvor aqui, vou adorar a Deus. Lógico, não me preocupar não significa não agir. Se eu tenho alguma ação para ser feita e o dia de amanhã está preocupante para mim, corre e faz. Você grita: corre, desperta, anda, faz alguma coisa. Só não fica preocupado, só não fica desesperado a ponto de você sair do tempo de hoje e estar vivendo o tempo de amanhã, porque assim você não aprendeu a viver. Não aprendeu a viver. Quem quer aprender a viver, quer viver essas lições. Quer aprender a viver? Aprenda a aproveitar o tempo, aprenda a amar em todo o
e aprenda a viver o tempo presente, o tempo de hoje. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Eu gostaria que você lesse o último versículo, que está no livro de João, capítulo 7, versículo 6. Sabe, irmãos, o homem chamado Jesus, ele viveu o seu tempo de um modo muito, mas muito intenso, como nenhum homem poderia viver. Jesus viveu intensamente cada um dos seus dias. Jesus viveu intensamente cada um dos seus meses, cada um dos seus anos. Ele viveu assim. Jesus soube viver os seus dias. Jesus soube viver intensamente o seu tempo. E Jesus trouxe uma lição para nós. Quando alguém começou a dizer para Jesus assim: olha, Jesus, faz isso ou faz aquilo. Quando alguém falou assim: o Senhor tem condição de se tornar muito conhecido agora. Se torna conhecido, se manifesta para o mundo. Faz tudo escondidinho, vai curando escondido. Cura alguém e fala: não conta para ninguém. Ressuscita o morto e fala: não conta para ninguém. Não! Se torna público, famoso, para o mundo te conhecer. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Dá para acreditar, irmãos? Que motivação Jesus tinha para continuar a sua obra, o seu ministério, para continuar vivendo intensamente, se nem sequer os irmãos de sangue dele criam nele? Ninguém cria nele, nem os da casa. Não acreditava nele. Mas ele disse as palavras: disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O vosso tempo está sempre presente. O vosso tempo está sempre à porta. Jesus disse bem claro: eu tenho tempo de vir aqui. Meu tempo não chegou ainda, minha hora não chegou ainda. Mas a hora de vocês é qualquer hora, qualquer segundo, qualquer tempo. E Jesus estava dizendo: cuida do seu tempo. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida no bom sentido. Cuida dos seus dias de vida. Cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Porque isso vai ser bênção para você. Quando você perceber que algo está te perturbando, está te destruindo, está te atrapalhando, está tirando a sua qualidade de vida, olha só, vai para a palavra de Deus. Começa a viver o tempo da maneira correta. Comece a ser a pessoa que alguém olha e fala assim: olha, essa pessoa aprendeu a viver. Não é para você virar mosca morta, não. É um morto, não está nem aí, não nada disso não. Mas quando você perceber que você teve uma oportunidade de se irar, lembra dessa palavra e fala: não, eu aprendi a viver. Surgiu uma oportunidade para você de deixar uma palavra dura para alguém. Tem uma vontade de ser grosso, de agir com grosseria, de falar com grosseria, fala: não, eu aprendi a viver. Vou viver bem. Vou viver o meu dia como se fosse o último. Vou viver a minha vida como se eu não tivesse mais vida pela frente. De fato, não tenho. Vou aproveitar o meu tempo ao invés de desperdiçar com essa atitude, com essa ação que eu ia ter agora. Ao invés de odiar, de ficar nervoso, eu vou amar em todo o tempo. E vou viver esse momento, que pode ser maravilhoso. E vai ser maravilhoso. A partir do momento que eu olhar para o meu dia, para o meu tempo, e começar a falar com Deus e dizer assim: Deus, eu não tenho o dia de amanhã, eu só tenho o dia de hoje. E ele é teu. Eu consagro a ti. Está em tuas mãos. E para que esse dia seja maravilhoso, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja comigo. Que eu possa sentir o seu amor. Que o Senhor possa sentir o meu amor. E eu possa viver um momento maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. E obrigado por este tempo que o Senhor nos deu. Senhor, este